Olá! Hoje a gente vai olhar para um texto antigo de um jeito bem diferente. Pensa comigo, e se o capítulo 18 de Provérbios não for só um monte de ditado antigo? E se for, na verdade, um manual de instruções? Uma planta baixa para construir algo bem profundo dentro da gente? Então, vamos mergulhar nessa ideia? Olha, esse versículo aqui muita gente já conhece de cor, né? Ele fala do poder das palavras de um jeito super direto. Mas e se eu disser que isso é só uma pecinha de um quebra-cabeça bem maior? A gente vai usar essa ideia que já é familiar como nosso ponto de partida para explorar uma estrutura que está meio escondida por trás do capítulo inteiro. E é aqui que está a nossa grande ideia para hoje. E se a gente lê Provérbios 18 não como um livro de lição de moral, sabe? Mas como um guia secreto. Um guia para a construção pessoal. Uma verdadeira planta baixa para aquilo que muitas tradições chamam de templo interior. Bom, toda construção, não importa qual, precisa de uma fundação sólida, certo? E nessa nossa planta baixa, a fundação é definida pelo jeito que se busca a sabedoria. Logo de cara, o primeiro versículo já coloca uma escolha na nossa frente. São dois caminhos, bem diferentes. E o legal aqui é ver como essa escolha é detalhada. O texto nos dá um alerta, sabe? Ele diz que o isolamento, aquela busca só pelo próprio interesse, na verdade nos afasta da sabedoria de verdade. Na tradição cabalística, isso tem até um nome, a criação de uma clipá. É como se fosse uma casca espiritual que bloqueia a luz de entrar. Agora, por outro lado, tem o caminho da fraternidade, que é simbolizado por aquele ideal maçônico da cadeia de união. É aí que a sabedoria flui livremente. A mensagem é bem clara, né? A fundação tem que ser construída em comunidade. Ok, fundação pronta, agora a nossa planta baixa nos mostra a principal ferramenta de construção. E olha, não é o martelo, não é um cinzel de pedra, é a linguagem. Mas não a linguagem só como um jeito de se comunicar, não. Ela é vista aqui como a força que, de fato, molda o nosso mundo interior. Vamos dar uma olhada nesses passos. Primeiro, a fonte. As palavras vêm de águas profundas. Isso quer dizer que elas têm um potencial, imenso. Depois, a ferramenta. A língua age como um cinzel que esculpe não só a reputação dos outros, mas a nossa própria realidade. E por fim, um resultado, que é inevitável. A gente literalmente come o fruto do que a gente fala. Essa visão, ela eleva a fala de uma simples conversa para uma verdadeira força criativa. E isso aqui nos leva a um ponto crucial. Para a Cabala, falar é um ato de Gênesis, é criar. Cada palavra que sai da nossa boca não é só som, é energia. Uma energia que a gente está projetando no mundo. Pensa na responsabilidade imensa que isso coloca em tudo que a gente diz. A gente está o tempo todo construindo ou destruindo com a nossa fala. Então, a gente já tem a fundação e a ferramenta principal. Agora, a planta baixa nos leva para um elemento que é fundamental em qualquer construção, a fortaleza. Toda estrutura precisa de um ponto de segurança, um lugar seguro. E aqui, Provérbios 18 apresenta um conflito bem central, uma escolha entre dois tipos de refúgio bem diferentes. A primeira torre é a da riqueza, do dinheiro. O texto diz que os ricos imaginam que a fortuna deles é um muro que ninguém pode derrubar. A palavra-chave aqui é essa, imaginam. É uma segurança que é baseada numa ilusão, uma fortaleza que, na verdade, pode desmoronar a qualquer momento. E aí, em contraste total, vem a segunda torre. Essa não é feita de bens materiais. Ela é construída com algo intangível, o nome do Senhor. É essa que é apresentada como o refúgio de verdade, a fonte da segurança real, que dura. Mas o que isso quer dizer na prática? Bom, na visão cabalística, o nome, que a gente conhece como tetragrama, não é só um título. É como se fosse a própria essência da realidade, sabe? Tipo, o código-fonte do universo. Então, correr para esta torre significa alinhar a nossa vontade pessoal com essa vontade divina, com a ordem do cosmos. É encontrar segurança não nas coisas que a gente tem, mas na nossa conexão com algo muito maior. Ok, a estrutura interna está tomando forma. A planta baixa, então, se vira para os habitantes. Porque afinal, um templo interior não foi feito para ficar vazio, né? A força dele é testada justamente pelas relações que ele abriga. E o capítulo dá uma atenção especial para isso, como a gente constrói pontes com os outros em vez de muros. E olha só este versículo. Ele ilustra isso de um jeito genial. Para pensar no poder dessa imagem. É mais fácil conquistar uma cidade fortificada inteira do que reconquistar a amizade de um irmão que foi ofendido. Isso mostra o quanto as nossas conexões humanas são delicadas e exigem um cuidado, uma atenção enormes.
E o capítulo termina com uma sabedoria muito profunda sobre a amizade. Primeiro, um alerta: nem toda amizade constrói. Mas ele também diz que existe um tipo de amigo que é mais leal que um irmão. Na visão maçônica, esse amigo é o irmão, unido não pelo sangue, mas por um juramento, por mérito compartilhado. Essa pessoa se torna, na prática, uma extensão da nossa própria alma. Então, no final das contas, para que serve essa planta baixa? A gente pode pensar nela como um nível, aquela ferramenta maçônica usada para garantir o equilíbrio. Provérbios 18 faz exatamente isso. Equilibra o nosso trabalho interno, a busca pela sabedoria, com o nosso impacto no mundo externo, ou seja, as palavras que a gente usa e os relacionamentos que a gente cultiva. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, para a gente refletir. Se cada palavra que a gente diz, cada relacionamento que a gente alimenta e a própria base da nossa busca por sabedoria, se tudo isso está construindo ativamente o nosso templo interior, então vale a pena parar e se perguntar: que tipo de estrutura a gente está levantando hoje?